Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Luz da Deusa. O meu nome é Vitor Coelho e esse vídeo vai ser para falar sobre os princípios fundamentais da religião da deusa. Antes, eu queria te fazer um convite. Há um tempinho atrás, eu dei um curso gratuito sobre fundamentos da espiritualidade da deusa. E nesse curso eu falei sobre como montar o altar, a deusa na história, na pré-história, como montar uma rotina espiritual diária. E uma das aulas era sobre valores espirituais dentro dessa tradição. E, bom, como o vídeo de hoje é sobre princípios fundamentais, né, eu vou acabar falando só de 3, talvez mais importantes. Mas nesse curso gratuito, vocês podem ver outros valores espirituais, acho que eu citei cerca de 10 ou 11, alguma coisa assim, que são derivados desses 3 que eu vou comentar. O primeiro princípio fundamental é o da imanência. Veja só, quando a gente fala de uma percepção imanente da divindade, quer dizer que a deusa está presente em toda forma de existência. A deusa está presente em mim, em você, no sol, na lua, na água, na terra, na tampinha pet que você chutou quando estava andando na rua. Se existirem alienígenas da cara verde, eles também têm a deusa dentro deles. Ou seja, a deusa ela se manifesta através da sua criação. Diferente de outras doutrinas, a deusa ela não é algo que é transcendente apenas, que está fora, que está no alto, nos observando. A deusa ela encarna também na manifestação. Nesse curso que eu acabei de comentar, eu falo também um pouco sobre as maneiras de acreditar, né? Imanência, transcendência, monoteísmo, politeísmo, monolatrismo, enfim, diversas maneiras de compreender a divindade. Dentro da espiritualidade da deusa, a mais comum é a de imanência. Algumas outras tradições espirituais também têm uma visão parecida. Eu lembro de uma fala, de uma conversa, na verdade, né, de uma monja uma vez que eu achei maravilhosa. Perguntaram onde estava Deus. E a resposta dela foi, onde não está. E esse é um pensamento super pertencente a esse entendimento que é mais animista, né, de entender que o divino está em tudo, que tudo tem algum grau de consciência, e que a deusa está presente em todas as coisas. A partir desse entendimento, nós percebemos que a natureza ela é inteiramente sagrada. A natureza ela não está aqui para nos servir, ela não está aqui para nós explorarmos dela, nós temos que viver em aliança com ela. Toda a exuberante diversidade de vida que nós encontramos na Terra, ela é também um forte indício de que a deusa ama a diversidade. Para nós viver na Terra não é um castigo, aqui não é um purgatório, muito pelo contrário, aqui é uma oportunidade de vivências, de aprendizado, e por a Terra toda ser sagrada, nós vivemos a nossa espiritualidade encarnados. Sendo a deusa imanente, a maneira como eu cuido das coisas, a maneira como eu trato as coisas e os seres, ela é também a maneira como eu trato a deusa. É muito comum que nesse tipo de espiritualidade nós não tenhamos a necessidade de aniquilar, de destruir alguém ou qualquer ser, porque nós entendemos que o divino também está presente ali. Aliás, mesmo aquilo que não agrada, aquilo que desagrada, dentro dele também tem a porção da deusa, dentro dele também tem a fagulha divina. E por ter a fagulha divina, também existe o eterno dentro dele. Então, de certa maneira, tudo é também indestrutível. O que é verdadeiramente espiritual, a essência profunda, ela não se dissolve. Perceba que a cultura da deusa, ela não é apenas uma cultura de paz, ela é também, mas ela busca também uma regeneração humana, uma regeneração da natureza, uma regeneração das nossas relações, uma regeneração do bioma. Todos esses problemas sociais, ambientais, que estão claros, que estão evidentes, que nós vemos no noticiário todo dia, são sim do nosso entendimento e são de importância. Não existe nada que a gente possa falar, isso aí não é problema meu, porque tudo é a deusa. O segundo princípio sagrado, talvez em decorrência até mesmo dessa imanência, ele é o princípio da interconexão. O entendimento de que todos os seres, que toda a vida está intimamente interconectado. Veja, no plano físico, quando a gente estuda biologia, ecologia, né, nós percebemos quanto que os biomas estão intimamente relacionados e o que acontece com uma espécie vai reverberar em todo aquele bioma. Um exemplo bastante claro para a gente, né? Nós sabemos hoje que a extinção das abelhas ela vai invariavelmente acarretar a extinção da espécie humana. No plano físico, biológico, tudo bem que a gente ainda está caminhando ainda, né, para a expansão de uma consciência ecológica, mas de certa maneira no plano físico é mais fácil de perceber isso, né, é mais visível. Agora, essa interconexão se dá também nos outros planos de existência. No plano emocional, por exemplo, não vai fazer tanta diferença em afetar o meu bem-estar, né? Se uma criança está chorando na guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio,
ou se são os povos indígenas que estão sendo massacrados aqui no norte do Brasil, ou se é um morador de rua que está a 3, 4 quilômetros aqui da minha casa sentindo fome. Esse plano emocional, ele é compartilhado. O sofrimento de um afeta também no meu sofrimento. Nesse sentido, a cultura da deusa, que tem também esses aspectos maternais, por assim dizer, né, de cuidado, de cultivo, ele está muito ligado à compaixão também, a estender o amor ao próximo, entendendo que o próximo está intimamente relacionado comigo, intimamente conectado. A compaixão que a deusa desperta não é puramente inerte, entretanto. Essa mesma compaixão ativa o nosso senso, a nossa busca por justiça social, por transformações, por ativismo político e diversas formas que vão alterar a nossa maneira de agir no mundo. E sim, essa interconexão também está no plano mental. Nós percebemos como que a gente reproduz, aliás, a gente não percebe, né? Mas nós muitas vezes reproduzimos vários discursos, várias formas de pensar que nós nem pensamos, nós apenas adotamos. Alguém concebeu uma ideia, às vezes de maneira muito mal concebida, de uma maneira muito egoísta, às vezes, e nós acabamos apenas reproduzindo, perpetuando esse discurso. E é curioso, porque às vezes a gente solta uma ideia, a gente fala alguma coisa e nem percebe, mas essa ideia acaba reverberando no grupo que a gente vive, se espalha, a gente não tem a menor condição de perceber até onde que vai a nossa fala, até onde que vai se expandir a nossa maneira de pensar e de ver o mundo. Neste sentido, é importante sim que nós que praticamos esse tipo de espiritualidade possamos revisitar as nossas ideias, as nossas crenças e perceber quais são as bandeiras que nosso movimento levanta. Eu vejo que muitas delas estão mais em alta nesse momento, né? Como, por exemplo, a própria ecologia, que eu acabei de falar, a cultura de paz, um movimento anti-armamentista, anti-bombas nucleares, o avanço dos direitos femininos. Eu percebo também essa questão da psicanálise, da psicologia, né, do entendimento do nosso inconsciente. Então, nós percebemos quais são os valores que nós norteamos nas nossas buscas dentro dessas áreas. Por vezes, o nosso caminho espiritual, ele vai ter ideologias que são manifestamente opostas a ideologias de massas. Mas é importante nós sabermos, né, termos pelo menos para nós de maneira bem fundamentada, porque muitas vezes o que o outro está precisando não é de acender uma vela para a deusa, não é de realizar uma oração, de participar dos rituais contigo. Muitas vezes ela está precisando de uma ideia nova. A pessoa está aprisionada numa ideia antiga, patriarcal, de dominação, que não consegue ter nenhuma uma percepção, uma ideia de como mudar isso. E às vezes um entendimento diferente, uma nova filosofia, uma nova maneira de ver o mundo é que vai realizar uma transformação interior naquela pessoa. O terceiro princípio fundamental é o da comunidade. É uma religião que ela não é muito focada no individualismo, em você alcançar uma salvação, uma iluminação individual, ou como é muito popular hoje nas religiões, né, um enriquecimento individual. Muito pelo contrário, a religião da deusa ela é muito preocupada com a comunidade, a percepção que só existe ganhos coletivos. Não tem como eu ganhar e você tá perdendo. Existem as comunidades mais próximas, como os nossos amigos, nossa família, mas essa comunidade vai se abrangendo e vai se expandindo. Eu já falei num vídeo anterior, que era sobre a filosofia nos instrumentos mágicos, mas eu vou retornar aqui àquela ideia do cálice. Na filosofia medieval, né, entre os alquimistas, eles tinham a ideia de que o amor em si, ele não é produzido pelo ser humano. O amor, ele pertence ao Deus, ele pertence ao divino. O que cabe a nós, seres humanos, é construir uma taça digna para que os deuses despejem a água, né, do amor ali, despejem o vinho do amor sobre nossa taça. Mas havia uma questão. Esse vinho sagrado, esse vinho dos deuses, esse vinho do amor, ele era o alcaeste, né, o solvente universal. Ele dissolve tudo, inclusive a taça que você com tanto trabalho construiu. Vamos ver na nossa vida prática, por exemplo? Você às vezes nem gosta de bicho. Aí achou um bichinho na rua, achou um gatinho. Pôs o gatinho para dentro de casa, começou a criar um carinho pelo gato. Você criar o amor firme, né, sólido, aquele único ser, vai expandir o seu amor para outras relações. O que você antes amava só o gatinho que estava na sua casa, você começa a se preocupar com o gatinho que está na rua, que vai estar com fome, que vai estar com frio, e você vai levar um pouquinho de ração, você vai construir uma casinha na calçada. Enfim, você percebe que com as suas outras relações também é assim. Você ama a único ponto, a um único ser ali, e aquele amor vai se expandindo, porque essa é uma característica do amor. Nós nos construímos em sociedade, nós nos construímos em relação, e nós também precisamos de pensamentos diferentes, de pensamentos divergentes, para que nós possamos nos construir, tanto para aprofundar as nossas crenças verdadeiras, podermos aparar nossas arestas, e nesse sentido também evoluir, né, através desse processo bastante maiêutico.